Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021. Estava orando ali e Deus me incomodou para fazer esse vídeo. Muito desafiador para mim, porque é um tema muito assim polêmico, né? Mexe muito com a fé das pessoas e eu não gosto muito disso, mas estou aqui para obedecer, né, a voz do Senhor. Vamos falar sobre a idolatria de Israel, né? A idolatria que levou o povo de Israel a se afastar do Deus poderoso, Deus verdadeiro, né? Aqui em Jeremias 44, a partir do versículo 15, está escrito assim: Então responderam a Jeremias todos os homens que sabia que as suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos. E todas as mulheres estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em partos, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, e nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres. Não vimos mal algum. Esse povo aqui era o restante do povo de Judá que ficou, né? Depois que Nabucodonosor levou o povo cativo, ficou esse restante aqui. E ele vinha na outra leva para pegar, para levar. E Deus usou Jeremias, o profeta Jeremias, para dizer a esse povo que não, que eles estavam querendo ir para o Egito, e foram, né? Fugir de Nabucodonosor. E Deus falou com Jeremias, o profeta, para falar com eles que não saísse de Jerusalém, ficasse em Jerusalém, que Deus ia livrar eles da mão de Nabucodonosor. E eles não acreditaram em Jeremias, na palavra do Senhor, e eles foram para o Egito. E lá eles continuaram fazendo tudo que elas mesmas falaram aqui, as mulheres, né, que elas queimavam incenso à deusa Rainha do Céu, a Rainha dos Céus, né? E elas já fazia isso em Jerusalém e em Judá, e continuou fazendo isso lá no Egito, porque eles acharam que era essa deusa que estava livrando eles e dando, né, fartura de pão. Mas a Bíblia fala que o Deus Todo-Poderoso, né, Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele se irou contra esse povo por conta da adoração. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é o único Deus verdadeiro, não existe outro Deus, né? Esse povo estava adorando, e eles dizem que não via mal algum de estar adorando outros deuses estranhos, vários deuses que eles adoravam, queimavam os seus filhos a Moloque, né? Fazia coisas terríveis, e achavam que estava tudo bem, que Deus não ia se irar. Mas Deus mandou seus profetas madrugando, né, como a Bíblia diz, madrugando, e seus atalaias, e falando com eles: se arrependam dos seus maus caminhos, volte para mim. Mas eles não voltavam. E Deus permitiu eles ir cativo a Babilônia. E esse povo aqui, eles
fugiu para o Egito, tentando escapar do Nabucodonosor. Mas a ira de Deus foi com eles, porque eles desobedeceram. Deus estava disposto a perdoar suas abominações, né? E livrar eles de Nabucodonosor. E falou para eles ficarem em Jerusalém, mas eles preferiram ir para o Egito. E lá, e mesmo assim Jeremias falando com eles, trazendo a palavra do Senhor, ele dizia que preferia fazer o que eles já tinham feito, fazendo, continuar fazendo o que eles faziam, né? Que era adorar a Rainha dos Céus. E Deus permitiu o Nabucodonosor não invadir, agora ia invadir Jerusalém, e eles correram para o Egito. E Deus enviou Nabucodonosor para o Egito, invadiu o Egito, matou o rei do Egito e mataram eles a espada, mataram de fome, mataram, como Deus aqui diz que, porque eles não ouviram a voz de Deus, não voltaram para Deus, e eles pereceram lá no Egito. Então, Deus ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Não existe outro Deus. O único mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. Só Jesus nós devemos adorar. E, né, que às vezes eu tenho muito respeito, né, por Maria, mãe de Jesus, muito respeito. É um exemplo de vida. É um exemplo, né, de mulher, porque ela, no contexto que ela vivia, né, se ela passou enfrentou o perigo, né, não olhou para o perigo que se a mulher aparecesse solteira e grávida, era apedrejada até a morte, né, e ela não olhou para o perigo e aceitou o chamado de Deus de ser mãe do Filho de Deus, né? Então, ela é um exemplo de mulher, de fé, de guerreira, de pessoa, mas não merece a nossa adoração. Nós devemos adorar somente a Jesus, né? Somente a Deus. Não devemos adorar nenhuma outra pessoa. Eu respeito Maria como respeito Abraão, como respeito Davi, como, né, respeito o apóstolo Paulo, né, que eu tenho muito respeito por apóstolo Paulo, assim, muito, admiro muito o apóstolo Paulo, mas não é digno da minha adoração. Só Jesus, porque quem morreu na cruz foi Jesus, não foi o apóstolo Paulo, não foi Maria, não foi nenhum desses. Foi Jesus que deu sua vida para nos salvar. Então só Ele é digno de adoração. E esse povo aqui, eles, né, tem muita gente que fala, eu não adoro a Maria, eu não adoro o santo não sei o que, santo fulano. Eu só venero. Mas essas pessoas aqui também estavam venerando a deusa do céu, a rainha dos céus, essa deusa, e eles achavam que era normal, que fala, né, que assim, não via mal nenhum em fazer isso, porque o inimigo, o diabo, ele cega, ele nos engana, né? Acha que é normal a gente ficar adorando outros deuses, achar que é Nossa Senhora que está fazendo, achar que é o santo fulano, né? Mas só Jesus é digno de adoração. Não devemos adorar nenhum outro Deus. Eles não podem fazer nada por nós, né? É um Deus, esses deuses são deuses mortos, deuses que tem olho, mas não vê, né? A Bíblia diz que tem ouvido, mas não ouve, né? Tem boca, mas não fala. Você não vê os deuses, o Baal, por exemplo, né? Os profetas de Baal ficaram o dia todo ali clamando para o Baal para mandar fogo e não fez nada, porque Baal não pode ouvir, Baal é um Deus morto. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, porque quando Elias clamou, ele ouviu o clamor de Elias e mandou fogo e queimou ali aquele altar, né? Incendiou aquele altar. Então, nosso Deus é um Deus vivo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo.
Não devemos adorar Deus mortos que não pode fazer nada, pessoas que não podem fazer nada por nós. Eles têm olho, mas eles não veem, né? Nós devemos adorar somente Jesus. É digno de adoração, somente Jesus. Quando Maria viu que faltou o vinho ali naquela festa de casamento, Maria falou com aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que serviam ali no casamento, faça tudo o que ele mandar, né? Que Jesus mandar. Maria não pôde fazer nada. Maria, ela era uma pessoa escolhida no projeto de Deus, que fez, né, Deus usou, e uma peça importante para o projeto de Deus. Mas como nós também somos uma peça importante, né, a pregação do Evangelho, Jesus nos chamou para evangelizar, para pregar sua palavra, assim como Maria também foi uma peça importante no projeto de Deus, mas não é digna de adoração. Só Jesus, só Deus é digno de adoração. Então que você fica com essa palavra dura, né? Mas foi o que Deus me colocou no meu coração, que nós devemos adorar somente a Deus para não sofrer as consequências que Israel está sofrendo até hoje. O povo de Israel, eles afastaram de Jesus, né? Eles afastaram de Deus, do Deus que tirou eles do Egito, Deus que manifestou sinais e maravilhas, tantas experiências que aquele povo teve com Deus, e mesmo assim eles preferem adorar um Deus que não pode fazer nada por eles. Assim também somos nós nesses dias, nesses nossos dias, né, atuais. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz por nós, Jesus deu a sua vida por nós, deixou a sua glória lá no céu, se fez homem para vir aqui, foi humilhado, foi maldito, né? A Bíblia diz que todo aquele que morria na cruz, né, era considerado maldito. Jesus se fez maldito em nosso lugar, levou todos os nossos pecados, né, sofreu uma morte terrível, né, por nós. E nós esquecemos, né? Esquecemos e começamos a adorar outros deuses, né? Achando que foi eles que merecem a nossa adoração. Como assim, se foi Jesus? Jesus que morreu por nós, Jesus que ressuscitou, Jesus que voltará para nos buscar. Não há outro Deus. É engano do inimigo. É engano do inimigo. Esses deuses não podem fazer nada por nós. Só Jesus pode. Amém? Então você fica com essa palavra. Jesus, ele está voltando e não devemos colocar nossa esperança em outra coisa. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, né? Então não é igreja, não é pastor, não é padre, não é santo nenhum. Só Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Só Jesus, quem crê, a Bíblia diz que quem crê em Jesus será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então creia que Jesus é o único, suficiente Salvador da sua vida. E Ele está voltando. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.